Bora News está de volta e esses são os outros destaques desta quinta-feira. Motel e boate aqui da capital são alvos de operação da Polícia Federal. Senadora Rose de Freitas justifica o voto que manteve os direitos da ex-presidente Dilma Rousseff. Aeroporto de Cachoeiro fica fora da lista de investimentos do governo federal. E tem os gols que definiram os finalistas da Sul-Americana. O Kleber Andrade, mais uma vez, trouxe sorte ao Flamengo. A Polícia Federal realizou hoje uma operação em uma boate e um motel aqui da capital. Segundo investigações, eles funcionavam ilegalmente como casas de câmbio, movimentando milhões de reais. A reportagem é de Sérgio Rangel. A operação batizada de Oásis apreendeu R$117 mil em espécie e €1.000. O dinheiro foi encontrado na casa dos proprietários da boate Le Mirage e do motel Oásis, que ficam na Avenida Leitão da Silva, no mesmo edifício. Segundo a Polícia Federal, os estabelecimentos faziam venda e troca de moedas como uma casa de câmbio, porém, sem autorização para isso. Nesses estabelecimentos que foi percebido era o seguinte, um grande volume financeiro de movimentações bancárias milionárias, incompatíveis com as declarações de imposto de renda, com as declarações de rendimento, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Aprofundando as investigações, a gente viu que, entre possíveis outros delitos, mas o que já está constatado é que as duas empresas, realizavam atividade ilegal de câmbio, ou seja, de troca de moeda estrangeira e assim auferiam maior lucro. Isso acontecia aonde, doutor? Isso acontecia diretamente na casa noturna e no motel. Ele era especialmente utilizado, essa troca de câmbio, por tripulantes de navios estrangeiros que aportam no Porto de Vitória, mas não só para os frequentadores da casa noturna. Qualquer cidadão, seja estrangeiro ou mesmo capixaba, que quisesse fazer um câmbio, obviamente sem o pagamento de imposto e por isso de uma forma ilegal, poderia comparecer ao estabelecimento e fazer essa troca de moeda. Apesar de novo aqui em Vitória, segundo a Polícia Federal, este tipo de crime é comum em cidades portuárias de todo o Brasil. As investigações apontam que as atividades ilegais aconteciam nos estabelecimentos há 10 anos. Com a atividade criminosa, os empresários movimentavam uma média de R$1 milhão por ano. De acordo com o delegado, para lavar e ocultar o dinheiro arrecadado com o câmbio ilegal, os empresários usavam pessoas como laranjas e dividiam o dinheiro por várias contas. Na constituição das empresas existiam pessoas, entre elas, uma delas é uma pessoa bastante simples, de baixa escolaridade, que reside numa área quase rural de Cachoeiro do Itapemirim. Essa pessoa, ela constava no contrato social como administradora da empresa, entretanto, não possuía qualquer capacidade de gestão, mas na conta bancária dessa pessoa havia um alto volume de transações financeiras. Por isso também a gente tem a convicção de que pessoas famosas laranjas eram utilizados para abertura de empresas e abertura de contas correntes. Os suspeitos vão responder por atividade ilegal de câmbio, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal. Apesar disso, ninguém foi preso. A Polícia Federal não solicitou a representação pela prisão. Por quê? No momento a gente tinha, até então, indícios contundentes dos crimes. Entretanto, ainda não havia essa demonstração mais clara. Com as buscas e apreensões de hoje, para a Polícia Federal, a gente já formou a convicção exata de que há, sim, o crime de câmbio e de lavagem de dinheiro. 6 adolescentes tentaram fugir da unidade de internação provisória de Cariacica, a Unip 2. Para escapar, um deles pulou a cerca e ficou gravemente ferido. Adriana, por volta de 7h40 da manhã, 6 adolescentes tentaram fugir aqui da unidade de internação provisória em Vila Velha, mas a ação rápida dos agentes conseguiu impedir a fuga. Um adolescente ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Ao pular o muro, ele caiu sobre a concertina, sofreu vários cortes pelo corpo e quebrou o fêmur. O estado de saúde dele ainda não foi informado e ele permanece internado. Adriana.
Obrigada, Luiz. A senadora Rose de Freitas, que votou a favor da manutenção dos direitos da ex-presidente Dilma, que pode inclusive assumir cargo público, explicou hoje o motivo de sua decisão. Entre os capixabas, Rose, que é a líder do governo no Congresso, foi a única a votar a favor. Todos foram pegos de surpresa. Tanto é que vocês viram uma coisa que o presidente da casa nunca fez, declarar o voto dele por antecedência, porque ele não era presidente naquela hora. Ele estava à mesa como presidente do Congresso, mas não era ele quem presidia a sessão. Acho que todos foram surpreendidos. Para mim, a votação era uma só, né? Na hora que se colocou a alternativa, o principal que eu acho que interessava ao país era a saída do presidente Dilma. Isso aconteceu. No segundo momento, na segunda votação, evidentemente que aí pesou a posição que cada um tinha. Vou julgá-la novamente, vou tirar o direito dela trabalhar, vou tirar o direito dela exercer a cidadania dela. Ela já tem processos, inúmeros processos, que ao longo desse decurso serão votados. São processos que envolvem ficha limpa e outras coisas mais. Isso são todas penalidades que serão vistas ao longo desse curso. Não precisa agora tirar o direito de alguém trabalhar, não é necessário isso. Necessário era mudar o presidente, tirá-la do poder, e isso aconteceu. E ontem, depois da sessão que confirmou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, teve protesto aqui em Vitória e houve confronto com a polícia. Quem conta pra gente é o Sérgio Rangel. Adriano, o maior protesto dessa quarta-feira aconteceu no início da noite e envolveu manifestantes contrários ao impeachment da presidente Dilma, que foi confirmado pelo Senado Federal. O grupo se reuniu na Universidade Federal do Espírito Santo, cerca de 500 pessoas, segundo a Guarda Municipal, 700, segundo os organizadores do ato. Eles caminharam pela Avenida Reta da Penha em direção à Terceira Ponte. No entanto, quando chegaram próximo à Praça do Pedágio da Terceira Ponte, encontraram uma barreira feita por homens do batalhão de choque da Polícia Militar. Houve confronto e os policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo e também de efeito moral para poder dispersar o grupo. Não há registro de pessoas feridas ou detidas no ato que aconteceu na noite dessa quarta-feira contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Outro ato aconteceu também na praia de Camburi, esse um pouco menor, envolvendo apenas 20 pessoas que estavam vestidas de verde e amarelo com bandeiras do Brasil, comemorando a saída da presidente Dilma Rousseff e também a posse do novo presidente do Brasil, Michel Temer. Adriana. Sexta-feira com chuva fraca pela manhã da faixa litorânea da Grande Vitória ao nordeste do estado. Nas demais regiões, chuva esparsa em alguns momentos do dia. Veja as temperaturas. Agora nós vamos a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros e parece que a ampliação do aeroporto mais uma vez vai ter que esperar. É isso, Ramon, boa noite para você. Boa noite a todos, boa noite, Adriana Marques. Cachoeiro de Itapemirim ficou de fora do Programa de Investimentos Federais em Aviação do Governo Federal. A reportagem é de Samuel de Fraga. Depois de ser interditado em 2015 pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, por oferecer riscos para pousos e decolagens e ter corrido contra o tempo para se adequar num prazo de 90 dias para entrar no plano de desenvolvimento da aviação regional, a ampliação do aeroporto Raimundo Andrade mais uma vez vai ter que esperar. Além de Cachoeiro, São Mateus e Colatina também ficarão de fora da lista de ampliação. Isso porque o governo do presidente Michel Temer resolveu cortar drasticamente investimentos federais em aviação regional. De 270, caiu para 53 o número de aeroportos que passarão por obras de ampliação no Espírito Santo. Das 4 cidades contempladas, somente Linhares vai receber o repasse do governo federal. O aeroporto é uma infraestrutura logística, é um fator que iria contrapor a questão do desequilíbrio regional e aumentaria, sem dúvida, a competitividade da região sul.
aumentando assim a sua capacidade de atrair empresas, novos investidores. Uma questão preocupante para o desenvolvimento econômico da região, que contava com a ampliação para agilizar o fechamento de bons negócios, principalmente no setor de mármore e granito. O aeroporto aqui em Cachoeiro iria ajudar a flexibilizar o atendimento ao cliente, a infraestrutura da cidade, e acredito também que ajudaria até nas próprias feiras, né? Durante o período da Feira de Vitória, você trazer um cliente para cá, a Feira de Cachoeiro também, aumentar esse fluxo de visitas, e até mesmo os próprios empresários que têm pedreiras espalhadas pelo Brasil inteiro, né, também sentem essa dificuldade. Cerca de 20 aeronaves de pequeno porte fazem a utilização diária do aeroporto. Quem trabalha como piloto já tem sua opinião. O aeroporto, eu vejo ele como um portão de entrada para o desenvolvimento. Tudo que acontece na região, o aeroporto está envolvido. Tem alguns ramos, algumas coisas que poderiam estar vindo para a região. Analisa se tem uma estrutura, né, para atender a própria demanda. Reaberto no ano passado para voos particulares e com a pista de acordo com as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil, o bom e velho aeroporto Raimundo de Andrade vai continuar assim, tranquilo e à espera de novidades. Bom, Adriana, voltamos à Vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Uma turma aqui na Grande Vitória se uniu para fazer a diferença na vida de crianças que estão passando por algum problema de saúde e, por isso, precisam ficar internadas. São os Doutores Alegres, especialistas, por exemplo, em palhaçologia. Esse grupo de palhaços aí é especialista em besteirologia. E palhaçologia também. E alopatia também. Outro dia eu liguei para minha tia e falei: alô, tia! Alopatia, entendeu? Mas e esses brinquedos? Que remédio é esse? Tudo isso faz parte do trabalho dos Doutores Alegres, como explica a doutora Maluquinha. Vem tentando trazer um pouco de conforto, né, de alegria para as pessoas que estão num momento muito difícil, né? Todo mundo que está aqui está atravessando um momento muito difícil na vida. E faz bem para o paciente, faz bem para o acompanhante e faz muito melhor para nós. E para fazer parte dessa trupe aí, tem até vestibular. São 3 oficinas. Depois das 3 oficinas, o palhaço vira um palhaço estagiário, onde ele vai visitar os hospitais para ver se realmente ele consegue fazer esse trabalho, e depois ele vira esse monte de palhaço que está aí, entendeu? O projeto Doutores Alegres percorre asilos, orfanatos e hospitais da Grande Vitória. Aqui no Hospital Santa Casa de Misericórdia, a visita acontece a cada 15 dias. E assim que eles chegam aqui, conseguem contaminar todo mundo com muita alegria e descontração. E para o Arthur, de apenas 5 anos, foi uma festa só. Ele está aqui tratando uma infecção no ouvido e disse que gostou muito da visita. O que você mais gostou? Os palhaços. E de qual deles você gostou mais? De todos. E a mãe do pequeno Arthur acredita que toda essa alegria ajuda e muito na recuperação dessas crianças. A criança está para baixo, a caidinha ela vai ficar para cima, as mães também vai ficar para cima, ajuda muito. A gente já viu crianças que assim ficaram aqui no tempo curto de internação, graças aos voluntariados que chegam, traz brincadeiras, diverte com eles, grita, brinca, pula. Então assim, a gente percebe realmente a melhoria no diagnóstico do paciente. Essa turma é tão animada que até eu fui contagiado. A doutora Tutti Frutti tomou conta do microfone e o doutor Mildin virou cinegrafista. Olha só. E aí, Luiz, como é que foi passar o dia com esses malucos aqui hoje? Foi bom demais, eu acho até que eu fiquei um pouquinho biruta também. Você acha que isso pega? Eu acho que pega. Eu acho que eu peguei assim que vocês chegaram aqui. Brincadeiras à parte, o especialista em alegria até se emociona ao falar sobre o trabalho. A gente não quer mudar o mundo, mas a gente quer mudar o mundo de uma pessoa por 1 minuto. Eu acho que é o principal foco dessa galera que está aí. Que
Que belo exemplo, né? Parabéns para essa turma toda aí pelo trabalho lindo. A seguir, os gols que definiram os finalistas da Copa Sul-Americana. O Hora News volta já, não sai daí. Agora é hora de gols aqui no Hora News. Ontem teve Taça Sul-Americana e os capixabas deram sorte ao Flamengo. Quem mostra tudo pra gente é o Paulo Duarte. Alô, minha gente, amiga do esporte, aquele abraço. Copa Sul-Americana e o Flamengo, ufa, saiu meio do sufoco e conseguiu uma virada extraordinária no estádio Kleber Andrade. Venceu o Figueirense por 3-1 e conquistou a vaga. Veja os gols. Rafael Silva foi vencendo a defesa do Flamengo e marcou para o Figueirense. A reação do time carioca começou com esse belíssimo gol de Everton por cobertura. Jorge não deixou por menos com essa jogada e conclusão espetaculares. Mas faltava o gol da classificação e para não sair do ritmo do time, Fernandinho também marcou um golaço. Saindo da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, o Fluminense acabou tropeçando na equipe do Corinthians. Apesar de todo aparato da equipe corintiana, Cássio também ajudou a equipe do Fluminense, que não soube aproveitar. 1-1, olha os gols. Faltou inspiração. Gustavo Scarpa quase abriu o placar para os donos da casa. O Corinthians também ficou no quase. O Fluminense conseguiu sair na frente graças à falha de Cássio. O goleiro cortou mal um cruzamento. A bola caiu no pé de Marquinho, que mandou no canto. 1-0. No segundo tempo, foi a vez da defesa tricolor falhar. Deixou o Rodriguinho livre e empatou o jogo para o Corinthians. 1-1. No fim, Cássio quase falhou de novo, mas jogou a bola para fora. Bem mais tranquilo, a equipe do Palmeiras venceu o Botafogo da Paraíba por 3-0, tranquilizando o ambiente lá em Parque Antártica. Gols da equipe do Palmeiras. Vestindo azul em homenagem à camisa de Fernando Praz na conquista da Copa do Brasil de 2015, o líder da Série A, pelo menos no primeiro tempo, não justificou o favoritismo diante do Botafogo da Paraíba, hoje na terceira divisão nacional. As melhores chances foram dos visitantes, não fosse a má pontaria do time paraibano. E o goleiro Jailson. Aí, na etapa final, o Palmeiras voltou a ser Palmeiras. Primeiro, Rafael Marques foi derrubado na área. Jean cobrou o pênalti e abriu a porteira. Depois, o próprio Rafael recebeu de Eric e marcou o segundo. Em bonita jogada, Tietê gingou na frente da zaga e acertou o canto. 3-0 Palmeiras, placar final. A Copa do Brasil teve outros resultados importantes no Nordeste, no Norte e também no Sul. Vejam aí. O Coritiba também passou de fase. Iago bateu de fora da área e fez o único gol do jogo contra o Vitória. A Chapecoense conseguiu a classificação com a vitória de virada por 3-1 contra o Cuiabá. Destaque para Bruno Rangel, que marcou 2 gols. O Santa Cruz venceu o Sport com gol de Bruno Moraes e é mais um time garantido nas oitavas. O Internacional jogou pela Copa do Brasil e venceu o Fortaleza por 3-0. O destaque da partida foi Ailon com 2 gols. O Inter não vencia desde o dia 16 de junho.
E a Copa do Brasil Feminina, parabéns às meninas do Vila Nova Futebol Feminino do município de Vila Velha. Elas ontem estiveram em Minas Gerais jogando diante do Ipatinga, empataram em 1 tento, eliminaram a equipe mineira e as meninas do Vila Nova vão seguindo para as oitavas de final da Copa Brasil Futebol Feminino. Agora, o adversário vai ser o Clube de Regatas do Flamengo no próximo dia 7. E um detalhe, o Flamengo é o atual campeão brasileiro de futebol feminino. De qualquer maneira, as meninas chegaram onde muita gente nem esperava que elas fossem. É isso aí, minha gente amiga do Brasil. Amanhã nós estaremos de volta no Hora News com a agenda esportiva do final de semana. Um abraço, minha gente amiga do esporte. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha lá no nosso portal sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Record News, a líder em notícias.